Que alegria é estar em contato de novo aqui com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele vem habitar em nós. Você vai ter aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Eu tenho dito, nós temos custos. Nós contamos com as suas orações. Aqui também nós temos muitas lutas. E divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Mais gente possa ouvir do Evangelho. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta para falar um pouco sobre o coração aos cacos. O Deus do judaísmo perdoa a pessoa que mudou seus hábitos, fez penitência e está levando uma vida melhor. Mas sob a antiga lei não há perdão para aqueles que permanecem pecadores. O pecador enfrenta o julgamento, mas o Deus de Jesus não nos julga porque Ele ama até aqueles que são maus. Sabe, há uma diferença. O Deus de Jesus assume o pecado do pecador e morre a morte do pecador. Jesus morre a morte do pecador. Este livro, A Implacável Ternura de Jesus, do padre Brennan Manning. Brennan Manning foi um homem que expôs a realidade da fé cristã de uma maneira muito marcante. Este é um livro que nós queríamos indicar para a sua estante, A Implacável Ternura de Jesus. O Deus que toma a nossa pecaminosidade, assume a nossa morte, morre para que nós sejamos aceitos por Deus, não para que nós aceitemos a Ele, Ele que nos aceitou. É a nossa indicação. Um Deus, o juiz de toda a graça, assume o pecado do pecador para que nós ganhemos a vida do Salvador. Vamos falar hoje sobre coração aos cacos. O arrependimento não é remorso,
O remorso se vê na cara. O arrependimento se vê no coração. Muita gente confunde arrependimento com remorso. As lágrimas do rosto, ela não tem o mesmo valor da tristeza no coração. O verdadeiro arrependimento consiste em ficar o coração quebrantado por causa do pecado e de romper com o pecado, de deixar o pecado. Foi o que afirmou muito bem William Nevins. Pecado e coisa séria está ligada a Deus. Arrependimento está ligado a Deus, basicamente. Não confunda a tristeza das lágrimas com a dor do coração. Não confunda simplesmente essa atitude que se vê muitas vezes a pessoa com remorso, que é um sentimento sujeito àquele que foi flagrado com a boca na botija. Porque ele foi apanhado, ele apresenta um desgosto. Mas esse desgosto é muito periférico, muito da epiderme. Não é lá de dentro. Mas o arrependimento é aquela tristeza que mesmo que ninguém saiba do que aconteceu, do deslize, se percebe como tendo ofendido a santidade de Deus. Não precisa ninguém saber, não precisa ninguém constatar que eu fiz alguma coisa errada. É lá de dentro que eu percebo que eu ofendi o caráter de Deus. A lei foi dada com esse propósito de mostrar que nós ofendemos a Deus, porque a lei ela é justa, ela é santa, ela é boa. Mas eu não consigo praticá-la por mim mesmo. Mas quando eu percebo que pela lei, por aquilo que ela mostra, eu ofendi o caráter de Deus, então isto me traz tristeza e isso me leva à atitude do arrependimento. Remorso é quase sempre público. Quando alguém foi visto na moita e aquilo trouxe constrangimento. Mas o arrependimento é normalmente privado, é na intimidade. Senhor, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E ainda que outros possam saber, o problema mais sério é que eu ofendi o teu caráter santo. E isso traz muita dor no coração daqueles que foram alcançados pelo Senhor. Arrependimento não é uma atitude do homem natural, mas sim daqueles que foram já salvos por o Senhor. Estes realmente demonstram o arrependimento. No remorso, muitas vezes, existe só e apenas um show de lágrimas, uma fisionomia que demonstra
que de modo eu fiz alguma coisa errada, mas no choro do arrependimento há quebrantamento. Isso eu posso falar de experiência própria nos dois casos. Já caí várias vezes no pranto, que a gente chama do conto do vigário, aquele pranto aparente. Eu já chorei porque o meu erro foi descoberto. E aquele choro era um choro de remorso. Havia um chororô, sim. Todavia, não se via pungimento, compungido. Não era algo que denotava um coração quebrantado. Denotava, sim, uma imagem que foi agora, eu vou chamar de conspurcada, uma imagem que foi suja. A minha imagem agora está manchada. Então, eu faço a meia máxima culpa externa, não interna. Mas Deus olha para o coração compungido e contrito, e não simplesmente para os olhos marejados. Ele olha para o coração, para o nosso interior. É aqui que está o grande drama da realidade. Davi disse, depois de ter sido flagrado no seu pecado, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso ele diz no Salmo 51, verso 17. Davi, inicialmente, ele cometeu o adultério, o assassinato do general Urias e a mentira, mas ele só foi tocado quando o profeta Natã faz uma história, diz de um homem que tinha muitas ovelhas e um outro só tinha uma ovelha, e aquele que só tinha uma ovelha cuidava da sua ovelhinha, e veio um visitante na casa daquele que tinha muitas ovelhas e ele apanhou a ovelhinha daquele que só tinha uma e sacrificou. E Davi ficou muito irado e disse: digno de morte seja tal homem. E o profeta Natã disse: este homem é você, Davi. Você tem muitas mulheres e agora você pegou a mulher de Urias. Aí ele caiu em si e foi movido pelo Espírito a reconhecer que, de fato, ele tinha cometido algo muito profundo. E ele diz que Deus, ele olha o coração compungido e contrito. Este coração Deus não despreza. As lágrimas de Esaú não revelaram o seu arrependimento. Eram lágrimas de tristeza sentimental. Chorou de remorso, não de arrependimento. Ele chorava porque ele perdeu o time da história por causa das suas próprias decisões equivocadas. Isto é muito importante a gente saber, que não é a exterioridade. Victor Alfensen, ele disse: Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços. Mas como entregá-los? Como podemos entregar os pedaços de nós mesmos para que Deus opere em nós de tal forma
que a nossa vivência seja realmente aquilo que Deus tem para nós. É isso que nós vamos pensar um pouquinho agora, depois do nosso intervalo. Já já a gente volta. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Eu estava falando que Deus pode fazer maravilhas com um coração quebrantado, se você lhe entregar todos os pedaços a Ele. Agora a questão, como nós vamos entregar? Na verdade, a tristeza espiritual é um dom da graça de Deus. O arrependimento não é tanto uma atitude nossa, mas também como uma motivação da graça de Deus. Só a mão do Pai pode nos tocar de tal maneira que torne o nosso coração sensível diante da visão e da convicção do pecado. Deus precisa realmente iluminar o homem interior para que ele perceba que ele está indo de encontro à vontade de Deus. Muitos de nós só fingem que houve arrependimento, mas na verdade não há a menor evidência de que nos arrependemos. Nós estamos ali com uma atitude de arrependimento, mas há uma tendência de querer voltar. É como os marinheiros que jogam fora a bagagem porque o navio está só sobrando e eles esperam alcançar isto depois na praia, que o mar jogue isso para a praia. Há uma vontade de ter aquilo de novo, fazer aquilo. Se Deus não nos levar ao constrangimento e ao nojo pelo pecado, não haverá quebrantamento e, consequentemente, não haverá entrega dos cacos a Ele. Eu já passei e tenho passado muitas vezes por essas questões. Eu ainda quero me consertar. E eu tenho orado nesse sentido: Senhor, de fato me quebrantes e me tragas nojo por qualquer atitude pecaminosa, para que ela não tenha
essa condescendência no meu espírito. No reino de Deus, um coração quebrantado é entregue a Ele e é o único coração que realmente se torna inteiro e sadio. Não há saúde espiritual sem quebrantamento da alma. Não existe possibilidade de nós ganharmos essa dimensão enquanto a nossa alma não for quebrantada. Foi John Henry Jowett, lá no século XVIII, que disse: o evangelho de um coração quebrantado começa com o ministério de corações que sangram. Quando nós paramos de sangrar, nós já paramos de abençoar. É preciso sentir a dor daquilo que foi a ferida contra o caráter de Deus, a dor do Calvário, a dor daquele que sofreu para nos libertar da tirania de nossa alma ensoberbecida. Jesus disse ao médico ferido que queria ser curado, numa peça que leva esse nome, O Médico Ferido: se você for curado, quem compadecerá dos doentes que lhe procuram? Nessa peça, o médico ferido estava na piscina de Betesda, querendo entrar para receber a cura. E ele, quando tentou entrar, Jesus disse para ele: você não. Ele disse: como não? Por que não? Ele disse: se você for curado, você não vai ter a condição de se compadecer por aqueles que lhe procuram. Só quem sofre pode ter compaixão dos que sofrem. Só os quebrantados de coração podem ser agentes de quebrantamento e também de conserto daqueles que sofrem com as suas dores. Jesus é denominado como o homem de dores, que sabe o que é sofrer. As nossas dores nos deixam mais sensíveis às dores dos outros. Quando nós padecemos por algumas dificuldades, nós nos tornamos mais misericordiosos com aqueles que padecem. Sem dores, a fé cristã é dura, é insensível. Muitas vezes nós temos que passar por algumas lutas nas nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos patrões, empregados, lutas que vão trazer diante de nós as falências do nosso caráter. E aí nós podemos recorrer a Deus pela misericórdia e depois nos tornarmos mais misericordiosos com aqueles que estão sofrendo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, um médico e foi também um grande pregador inglês no século passado, ele disse: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, se realmente conhecemos este Salvador sofredor, os nossos corações estarão quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar compaixão e perdão àqueles que nos ofenderam
e àqueles que sofrem. Só um coração que conhece a Cristo e que conhece a realidade da salvação pode ter compaixão. Muitos de nós pensamos que já estamos quebrantados, mas na realidade apenas nós estamos em um estado de aviltamento. Não é quebrantamento. Há outras coisas por trás. O salmista, no Salmo 34, no versículo 18, ele disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu não posso dispensar as dores na minha vida, porque elas me trazem um sentimento de impossibilidade, de incapacidade e ao mesmo tempo me trazem aquela expectativa de receber do Senhor a sua graça. Ninguém que não esteja falido pode recorrer a quem pode suprir a sua falência. É na privação e na dor que o quebrantamento tem a sua autenticidade. O quebrantamento é mais do que servilismo. Ele nos tira do tribunal do júri em defesa de algum direito camuflado e nos coloca na senzala no reino de Deus. Nos tira da posição de querer reivindicar para termos compaixão como escravos daqueles que são escravos. Se somos servos, somos escravos quebrantados a serviço da glória do Rei dos Reis, sem qualquer direito, mas atentos aos que padecem para os consolar, para sentar com eles e trazer o nosso alento. Meus queridos, nós vivemos hoje um cristianismo de prosperidade, de reivindicações, de servos, entre aspas, mais imponentes, importantes, altivos. E nós precisamos de algo maior. A religião dos tempos pós-modernos tem se mostrado cada vez mais altiva, como uma multidão de ensoberbecidos dando ordens ao Senhor. Mas o que falta de fato são corações quebrantados, que vivam só e tão somente para a glória do Senhor. Deus realiza uma obra poderosa em nosso coração quando conseguimos louvá-lo por todas as dores, bendizê-lo por todos os fardos, cantar diante de todas as tristezas e ter alegria em todas as correções. Apenas os corações quebrantados podem chegar ao trono da graça com suas frontes curvadas para adorar e agradecer a Deus por tudo o que lhe acontece. As aflições deste mundo caído são bênçãos para nós, quando podemos bendizer a Deus por elas. O Senhor quebrará, Ele vai quebrar o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará dentre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água do poço. É isso que nos mostra Isaías capítulo 30, verso 14. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos para que a glória seja tributada a Ti somente, hoje e para sempre. Você já nasceu de novo?
Você crê que é uma nova criatura? Então, vamos esperar você no próximo programa de Coração Quebrantado. Até lá.